Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um outro detalhe referente à famosa briga da Janja com Xi Jinping sobre o TikTok, coisa e tal, aquele escândalo que deu aí. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas tem mais um detalhe que eu acho interessante de colocar para vocês, que é a confirmação daquilo que eu falei para vocês. O Lula disse que pediu ao Xi Jinping para mandar um chinês no Brasil para ver a questão digital. O que eu tinha falado para vocês? O Lula desistiu, ele viu que não consegue resolver o problema das redes sociais no Brasil, que tentou censurar, tentou calar todo mundo, tentou fazer um monte de coisa e nada resolve, e ele não consegue vencer a batalha cultural, né? Nas redes sociais. E daí ele pediu ajuda para a China. Cara, olha só, lembra o Lula que falou que o Elon Musk não pode mexer aqui no Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros e não sei o que lá? Mas Xi Jinping, manda um chinês aqui para resolver a questão das redes sociais no Brasil. Ou seja, ele quer ajuda do Xi Jinping, e eu não duvido nada, ele fez o mesmo pedido para o Putin, tá? É que, no caso do Putin, a Janja não falou merda, a merda não vazou, e acabamos não sabendo dessa lambança toda. Como a Janja falou do TikTok com o Xi Jinping, e aí deu merda, né? E daí o Rui Costa espalhou essa história para torpedear a Janja. No final das contas, a gente ficou sabendo. O Lula falou que o Xi Jinping vai mandar um chinês para ver a questão da rede social no Brasil. Olha só que coisa, né? Pois é. Se agora alguém criticar o cara que o Trump mandou aqui nos Estados Unidos para ver a questão da ditadura de censura aqui no Brasil, ué, qual que é o problema? O Lula também está pedindo a ajuda de um chinês para ver esse tipo de coisa aqui, né? E, de novo, eu fiz um vídeo outro dia falando para vocês, olha só, que a ideia da esquerda no Brasil é implementar um modelo chinês nas redes sociais, tá? Eles querem censura naquele nível, né? Só que, é o que eu falo para vocês, não adianta, cara, nem a China está conseguindo resolver esse problema. A gente vai ver aqui os problemas que a China tem com o firewall dela lá, que não conseguem resolver o problema no final das contas, e acaba o pessoal discutindo do mesmo tipo, da mesma forma, os assuntos todos lá. Essa notícia foi sugerida por Max Ray, petista sem picanha, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma coisa que escapou dessa história toda, né? A gente falou já fiz 2 vídeos já sobre o caso da Janja e do TikTok, que a Janja, em determinado momento, criticou o TikTok para o Xi Jinping. Aí teve 2 aspectos disso. Primeiro aspecto, o ridículo que foi da coisa, né? Segundo aspecto, o Lula defendendo ela, falando que não sei que ela, que foi algum ministro que vazou, o Lula tá cabreiro. Parece que, segundo estão dizendo aqui, o Rui Costa é que foi o apontado como o vazador da conversa da Janja com Xi Jinping, hein? O Rui Costa, eu acho que está em maus lençóis. Eu não sei se foi ele mesmo, ou se ele assumiu a culpa para evitar do Lula brigar com o Alcolumbre. Por quê? Porque o Lula pode brigar com o Rui Costa. O Lula não pode brigar com o Alcolumbre. Então, no final das contas, ele tem que brigar com os ministros, tem que arrumar alguém nos ministros para brigar. E o Rui Costa, não pode ter sido o Rui Costa mesmo. O Rui Costa já de muito tempo que não gosta da Janja, que já tem uma briga lá. É o que eu falo para vocês, o PT, meu amigo, é um partido que é todo mundo ladrão. Imagina um partido que é todo mundo ladrão. Fica um querendo esfaquear o outro, meu amigo. É uma puxação de tapete lá no PT que é impressionante, cara. O pessoal reclamava do Bolsonaro, que tinha algumas pessoas que caíram, que o Bolsonaro brigou, não sei o que lá. Mas isso sempre tem, né? Sempre vai ter alguma discordância em qualquer estrutura. Mas no PT, meu amigo, no PT é uma puxação de tapete, meu amigo. É uma tal de facada nas costas um do outro lá. Porque ali é profissional, cara. Ali não é o pessoal amador tentando fazer a coisa certa. Não, ali é o pessoal profissional, né? Ladrão profissional mesmo. Aquele pessoal mafioso profissional. Aí é a coisa mais pesada, né? Então não duvido nada que tenha sido o Rui Costa mesmo fazendo essa merda. Mas aí, eu já falei sobre essas coisas, né? O que eu acho curioso agora de abordar nesse vídeo aqui é justamente isso. Vai vir um chinês aqui pro Brasil para ajudar o Lula a censurar as redes sociais. Olha que coisa, né? Ele entregou o motivo da viagem dele. E eu falei para vocês que o motivo era esse. O Lula está desesperado porque viu que não consegue reverter a queda de popularidade dele, que não consegue ganhar nas redes sociais, que está sabendo que em 2026 ele vai se ferrar. E daí ele está tentando 2 coisas. Primeira coisa, pedir ajuda. Os russos têm um monte de robôs para atuar na internet. Quem sabe os russos não ajudam o Lula a melhorar a opinião pública dele aqui no Brasil, né? Usam o exército de robôs dele lá e coisa e tal.
E os chineses conseguiram censurar a rede deles. Mas só que essas duas coisas são muito mais propaganda do russo e do chinês do que coisa real, tá? Tanto a Rússia não consegue mais fazer desinformação como já fez no passado, quanto a China também diz que tem uma censura muito grande, coisa e tal, mas é uma palhaçada que todo mundo contorna isso lá na China, é fácil pra caramba contornar. Então, ou seja, os chineses não sabem resolver isso. Lula, o problema é muito mais fundo do que vocês imaginam. Vocês acham que é só porque vocês são burros. Não, vocês são burros, mas não é só por causa disso. O problema é muito mais profundo que isso. Nem o Putin, nem o Xi Jinping conseguem resolver também. E olha que eles tentaram. Eles botaram... A China está há anos tentando censurar a internet, tentando fazer uma lei das fake news que proíba criticar o Xi Jinping, não sei o que lá, e não conseguem, né? Então, a primeira coisa legal nessa história é isso. A gente vê que o Lula, de fato, o que ele está querendo é isso. O que ele quer é isso. O primeiro ponto é esse, tentar reverter a questão das redes sociais aqui no Brasil. O que ele pode fazer para ele? Pediu ajuda para a China, pediu ajuda para a Rússia. E, eu não duvido nada, ele também está preparando como é que vai ser o pós-vida dele depois dele perder a eleição em 2026. Porque ele sabe que se ele perder a eleição em 2026, ele não vai ficar fora da cadeia. Não vai. Está mais do que claro que não vai ficar fora da cadeia. A gente vai voltar para lá, vamos botar um STF de direita e vamos botar esse pinguço na cadeia de novo, que é o lugar dele. Nunca deveria ter saído da cadeia. Ele e todos os coleguinhas da Rede Globo que falaram a favor dele, o pessoal todo, tem que ter todo mundo pra cadeia, pô. O pessoal tem que pagar pelo crime que eles estão cometendo, né? Então aqui, ó, esses são os dois aspectos. E ele quer ajuda também da China e da Rússia, porque ele acha que os Estados Unidos vai brigar com o Brasil, ele quer ter uma maneira de cortar relações com os países civilizados, com as democracias, e aí ele precisa ter relações com as ditaduras, né? É exatamente isso, é pra gente entrar no eixo do mal. É o que eu falo pro pessoal da cartinha da democracia, aqueles idiotas que assinaram aquela porcaria da cartinha da democracia que jogou a gente sentado no meio do clubinho das ditaduras. Botaram o pinguço corrupto, que é um ditador por excelência nessa história, né? Enfim, sem contar a hipocrisia aqui do... Não, o Brasil é dos brasileiros. Isso aqui é propaganda do Lula aqui, isso aqui é propaganda do Lula. Brasil é dos brasileiros. Mas eu chamei um chinês aqui para definir como é que vai ser a nossa política de redes sociais, porque eu não estou conseguindo resolver. Então, não, que o Brasil é dos brasileiros, eu não sei o que lá, mas vamos chamar os chineses para ajudar. Os americanos não podem não. Se o Elon Musk falar que vai ajudar a gente, diz, não, que o Elon Musk não pode ajudar o Brasil, tem que proibir a Starlink, porque não sei o que lá e coisa e tal, que o Elon Musk... Mas o Brasil é dos brasileiros, não pode ter Starlink porque o Brasil é dos brasileiros. Mas o Xi Jinping manda aqui um especialista aqui para resolver o problema nosso aqui. O mais engraçado dessa história é o que eu falo para vocês, é que ele está achando que o Xi Jinping resolveu esse negócio. E de novo, lembra aquela coisa que eu falo para vocês, país comunista é uma merda em tudo. Tudo eles fazem mal. Eles têm uma estrutura social corrupta pra caramba, eles vivem todo mundo na miséria completa, eles não conseguem fazer nenhum objetivo claro, mas fazer propaganda eles fazem bem. E isso não é mentira no caso também de rede social e coisa e tal. Todo mundo tem a impressão que o grande firewall da China é uma coisa fantástica e coisa e tal. E tem vários estudos mostrando que na verdade não é bem assim não, tá? Que o grande firewall da China é vazado o tempo todo. O pessoal mostra tecnicamente aqui como é que vaza ele. É uma corrida de gato e rato, tá? Porque sempre que você cria uma VPN para contornar o grande firewall da China, eles identificam aquilo e bloqueiam. Mas aí você cria outra ponte, né? Então tem um monte de maneiras de contornar isso aqui. Você vai lá na China, é proibido Pokémon GO na China, vocês sabiam disso? Mas você vai lá, tem um monte de Pokéstop, um monte de ginásio lá, porque né, o pessoal abre a VPN ali e faz, pô, pronto, resolvido o problema. Então, o pessoal consegue contornar muito fácil o grande firewall da China. Aí você pode falar assim, mas Peter, mas isso daqui quem faz isso é os especialistas técnicos e coisa e tal. Porra nenhuma, meu amigo. É lógico que o povo rapidinho aprende a usar VPN. Usar VPN é uma coisa trivial, pô. Rapidinho você usa e consegue contornar esse tipo de coisa assim, né? O que eu falo sempre para vocês, o principal firewall da China é a língua. A língua chinesa é que é um problema realmente, né? Por que a gente não tem mais interação aqui do Brasil com pessoas da China? A gente tem muita interação com o pessoal da Europa, tem muita interação com o pessoal até da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos e coisa e tal, e da China a gente tem pouca interação. Mas por quê? Porque pouca gente na China fala inglês. E da mesma forma, nós também, poucos brasileiros falam chinês, né? Então, pouca gente na China fala inglês, pouca gente aqui no Ocidente fala chinês. Esse é o principal firewall que a China tem. Se não fosse isso, já estava muito mais integrado no mundo moderno, a China. Né? Tem outra coisa também, eles detectam aqui um problema, olha só.
Qual que é um dos problemas que o firewall do pessoal aqui gerou, né, nesse teste deles? Eles têm uma perda de pacote de 56%. Mas isso não é o grande firewall da China bloqueando o pacote, não. Isso é porque a internet na China é uma bosta. Entendeu? Como é de se esperar, né? Todo regime comunista, tudo é uma bosta. Então, no final das contas, a internet lá na China é uma bosta também. Então, pô, uma perda de pacote de 56% é um lixo, né? E isso estava degradando a performance do firewall deles aqui. O fato é que tem um monte de firewall que funciona na China, é fácil de usar, o pessoal tem acesso a isso, e não muda nada, no final das contas, né? Achar que você vai controlar a internet é, por definição, libertária. O Lula está achando que o Xi Jinping vai salvar ele? O Xi Jinping não consegue te salvar, meu amigo Lula. O Xi Jinping está enterrado nisso. Ah, mas ele consegue censurar. Censurar ele consegue, né? Então tá aqui, ó. Cada palavra que foi censurada na China por ser usada como uma forma de crítica do Xi Jinping. Então qual que é o esquema? Lá na China, uma das coisas que o grande firewall faz é, se você tentar criticar o grande líder, o Xi Jinping, você vai ser bloqueado, eles bloqueiam, né? Então não pode usar aquelas palavras. Só que o pessoal, cara, o ser humano é fantástico nisso, não tem esse negócio. A gente aprende a falar isso. Repara a quantidade de youtuber aqui que evita falar palavras, usa palavra diferente para falar. Rapidinho o pessoal pega o jeito, não pode falar essa palavra, beleza, eu uso essa outra aqui. A linguagem humana supera isso muito fácil, né? Então tá aqui, ó, todas as palavras que, lógico, em chinês, né, aqui tá em inglês pra gente entender, mas em chinês são usadas para se referir ao Xi Jinping, que por isso foram barradas para evitar críticas ao Xi Jinping. Eu me oponho, eu sou contra. Isso era o Xi Jinping, né? Discordância, né? O discordância tá fazendo merda, o discordância é meio burro. Né? É o Xi Jinping que eles estavam falando, né? Para não poder falar isso aqui. Culto de personalidade. Pô, não gosto desse culto de personalidade. Culto de personalidade viajou para não sei aonde. Culto de personalidade embarcou num avião com não sei quantas malas. Não pode falar o nome da pessoa, então você fala o nome que você escolheu aqui, né? 1984, olha só, não pode falar. O chinês é foda. Você pode imaginar que os chineses não sabem do livro 1984, então eles conhecem tanto que eles usam também para criticar o Xi Jinping e o 1984, né? Fazenda dos Animais. Já leu esse livro Fazenda dos Animais? Pois é, Fazenda dos Animais também é muito conhecido na China. O pessoal leu esse livro lá na China também. Eles conhecem a história toda do Fazenda dos Animais, né? E, para quem não sabe, Fazenda dos Animais é um livro que critica o comunismo, né? Os animais numa fazenda se revoltam para expulsar os seres humanos, que eram os donos da fazenda, gritando aqueles bordões todos de revolução do proletariado, a baixa burguesia e não sei o que lá. E aí, no final, os animais eles começarem a gerenciar a fazenda e, naturalmente, surge uma nova hierarquia. Os porcos passam a mandar na fazenda, igual os humanos faziam. Todas as crueldades que os humanos faziam, os porcos fazem também com os outros animais, ou seja, né, criticando o comunismo. É bem interessante a leitura do Animal Farm, né? E, né, Animal Farm fez muita merda esse mês, não sei o que lá, tá aí, Animal Farm era o Xi Jinping. O sonho do imperador, o Xi Jinping, né, o sonho do imperador, ele sonha ser o imperador da China, né? E também baniram meu imperador, o nome do imperador, quem se autoproclamado, imperador autoproclamado, primeiro ano do reino do imperador, e enfim, é porque isso daqui parece pra gente uma frase muito grande, mas provavelmente em chinês é só duas palavrinhas ali, é só duas letrinhas daquelas malucas deles lá, ou seja, é uma coisa rapidinha de escrever, entendeu? Então eles usam isso para criticar o Xi Jinping. Escravidão. Pô, e aí, como é que você tá achando da escravidão esse mês, né? Pois é, escravidão. Falta de vergonha, falta de vergonha. Emigrar. Olha só, usaram o termo emigrar para se referir ao Xi Jinping, né? Por quê? Porque todo mundo querendo sair da China. Comandante incompetente, né? Essa aqui fica meio óbvia, né? O Xi Jinping deve ter bloqueado muito rápido essa. Disney foi bloqueado. Winnie the Pooh, por causa desse meme, todo mundo sabe dessa história, né? Que estava o Xi Jinping andando com Barack Obama, o pessoal comparou com o Winnie the Pooh andando aqui com o tigre e, né, foi banido. Você não pode falar Winnie the Pooh lá, não pode falar Ursinho Pooh, porque é proibido. Ascender ao trono, de novo, é o Xi Jinping que eles estão falando. Entrar no avião, de novo, pra gente parece uma frasezinha, mas lá em chinês deve ser só 2 caracterezinhos ali, e aí, ou seja, né, o nome. Mudar de trem. Ir contra a maré. Grande rio, grande mar, né? É o nome do Xi Jinping isso daqui, pô. Estão criticando o Xi Jinping.
governar o mundo. Entenderam a lógica? Isso aqui tudo são palavras que foram criticadas porque se referiam ao Xi Jinping e foram criticadas. Isso quer dizer que as pessoas pararam de criticar o Xi Jinping? É lógico que não. Eles vão usando outras palavras por aí, né? Eu ouvi dizer que o governo brasileiro já pediu a meta e a coisa para proibir qualquer menção a malas no avião de certa pessoa. Não pode dizer que certa pessoa pegou um certo avião com certas malas. Não pode falar isso, não fala, tá? Então fala de outra coisa. Fala que a galinha poedeira voou com malas e não sei o que lá. E, meu amigo, as pessoas vão entender, cara. Esse pessoal tá achando que vai conseguir fazer censura. A China não consegue, cara. O Lula tá achando que vai conseguir. Agora, o que a China tem é um mecanismo repressor muito grande. E aí que eu falo para vocês, esse que é o problema. Eles implementarem esse mecanismo repressor aqui no Brasil pode ser problemático realmente. O pessoal lá vai para cadeia, pena de morte você de questionar o sistema lá, né? Mas, enfim, e outra coisa, que o Lula foi pedir também, desinformação russa. Já falei aqui em outros vídeos. O pessoal tem essa ideia de que a desinformação russa é fantástica, que o russo tem um exército de robôs que consegue fazer desinformação e não sei o que lá. Sim, eles têm um exército de robôs, sim, eles têm um monte de influencer pago pela Rússia, normal, não conseguem porra nenhuma na internet. Eles conseguiam isso antes, quando você tinha informação centralizada, que eles compravam jornalistas nos grandes jornais, aí eles conseguiam. Agora, com a informação descentralizada na internet, caiu a capacidade russa muito. Então o Lula foi lá, lambeu o saco de ditador, pediu ajuda para o ditador para ajudar ele contra a internet aqui no Brasil, e não vai conseguir nada.